Bom, ainda falando dessas diferenças, a gente falou muito sobre o modus operandi de um... é difícil falar do jornalismo, né? Com toda essa variedade de jornalistas e de veículos, de produções mais e menos apelativas. Mas eu queria perguntar sobre detalhes da investigação científica, que considera outras coisas, né? E que tem outros propósitos e que tem outra audiência, digamos assim. Eu queria perguntar para você, Patrícia, quais são a prioridade de uma investigação científica? O que ela considera na hora de desenvolver ou de chegar a um resultado? E até a curiosidade do tempo, né? A gente tem muita curiosidade de saber quanto tempo leva, né? Uma investigação como essa. Certo, é um tempo razoável. Porque assim, a gente estava falando da desumanização, né, da pessoa. Acaba acontecendo isso com a pesquisa científica também, porque eu sou chamada, assim, eu brinco que eu ando com um kit Dexter no meu carro, porque eu tenho lá todos os equipamentos de segurança, né? Porque eles me ligam quando tem, né? Quando chega alguém, né? E aí eu tenho que, onde eu estiver, eu tenho que sair correndo para ir coletar. E assim, como eu disse também que os alunos às vezes ficam mais sensíveis em relação a isso, é que eles ainda não desumanizaram aquela amostra, né? Eu, no começo, ficava mais impactada. Agora eu já estou mais acostumada. Mas isso não é legal, sabe? A gente nunca pode perder o respeito por aquela pessoa, né? Inclusive, a gente passa por um comitê de ética. Você tem que ter autorização da família. Ou então, autorização do chefe do IML, se for um indigente, né? Então, a gente sempre tem que ter em mente que é uma pessoa, né? Então, em relação às etapas que vocês perguntaram. Então, o que eu faço? Eu vou lá no IML, coleto, aí eu vou para o laboratório, né? Aí eu tenho que isolar o fungo, os fungos, potenciais fungos que tem ali. Não tem só fungo, tem outras coisas também, tem bactéria, né? Então, e tem muito inseto, né? Principalmente inseto, e daí eles contaminam tudo. Então, é bem difícil de trabalhar, porque daí você tem que tentar, as bactérias não podem crescer, você tem que eliminar as bactérias, tentar isolar só os fungos demoram mais. Aí depois que você identifica, você tem que, depois que você isola, você tem que identificar, chegar ao nível de gênero, daí tudo isso é bem científico mesmo, né? E depois ainda a gente faz um sequenciamento de DNA para chegar ao nível de espécie. Por que isso é importante? Porque cada espécie, cada fungo, né, ele tem um tempo de crescimento, ele tem uma condição de crescimento específica, uma temperatura. Então, se você encontra um corpo na água, ele vai ter tipos de fungo diferentes daquele que foi encontrado trancado em casa. Se ele foi encontrado no solo, né, num parque, por exemplo, também. Não vai ser o mesmo fungo que está crescendo dentro de um apartamento, né? E isso é a grande importância desse estudo, que ainda essas provas não são aceitas, né, como prova, né, criminal. Mas você conseguir acompanhar esse fungo, esse crescimento, e conseguir diferenciar onde que esse fungo existe. Será que eu vou encontrar em todos os cadáveres o mesmo fungo? E não é o que acontece. A gente já percebeu que tem alguns que têm fungos diferentes. A gente já descreveu fungos que nunca tinham sido descritos, crescendo dessa forma. Porém, também, como eu falei, a gente não tem muito material para comparar, né? Então, não foi descrito ainda porque a gente não tem gente trabalhando, né? Mas é muito legal. Só que a gente tem que seguir isso, né? Você tem todos os passos que tem que ser milimetricamente cumpridos, com todo o rigor científico, né? Porque será que o fungo que eu isolei, ele está crescendo ali naquele cadáver ou ele veio de outro lugar e contaminou? Né? Então, todos os cuidados a gente tem que ter justamente para que não tenha essas contaminações fora como é que eu vou dizer? Uma contaminação no laboratório, por exemplo, por um descuido. Claro. Isso não pode acontecer, porque daí eu vou ter um resultado errado, né? Então, é algo demorado, né? Eu estou desde 2021 trabalhando. E assim, e também a gente depende do financiamento. Do financiamento e depende da amostra. Períodos de frio não tem amostra, porque não se encontram os corpos, né? Sim. Então, eles ficam lá fechadinhos nos lugares onde eles estão e ninguém descobre. Aí, no calor, começa a sentir o cheiro e daí encontram os corpos. É muito detalhe, né? Muito desafio. Muito. E daí tem dias que eu vou lá e tem 4 para coletar. E daí fica meses sem aparecer, sabe? Então, outro problema do trabalho,
Porque eu não posso dizer assim, eu vou ter uma amostra com 100 corpos. Não sei se eu vou ter. Era mais a luta contra o tempo, daí nesse caso, não o tempo de realização, né? A luta. É como, assim, eu tenho que ir quando eles me chamam e eu não posso, por exemplo, eu não vou conseguir hoje, posso ir amanhã. Não, amanhã o cadáver já foi embora, né? Então, às vezes final de semana, né? Sim. Feriado. Eu